Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula e eu vou falar sobre escrita. Por que, gente, existe essa questão do adolescente, da criança e do adulto ter tanta resistência à escrita? Eu tenho pais que chegam para mim e falam: Paola, meu filho é excelente na economia. Eu compro um caderno de 10 matérias, durante todo o ano, se tiver lá 10 linhas escritas, é muita coisa. Por quê, gente? Porque as pessoas que têm TDAH, elas apresentam problemas de autorregulação. O que seria? Elas têm dificuldade de se organizar o pensamento, de regular os movimentos, na questão da coordenação motora. A escrita, ela é um processo muito complexo. Por quê? Na escrita depende. A gente tem que tem o passo a passo de como escrever, o ritmo, a atenção, concentração e a questão da manutenção da atenção, que o TDAH tem tanta dificuldade. Então, ela necessita de muitos aspectos que são defasados em uma criança, principalmente no período acadêmico, né? Na alfabetização e nos primeiros anos iniciais e na adolescência do TDAH. Por quê? Aí o que acontece? Isso sobrecarrega muito. Então toda essa atividade, ela sobrecarrega o sistema cognitivo da criança. Isso traz, aí você vê o menino lá, principalmente quando você atende em clínica, os psicopedagogos, em sala de aula, você vê, o menino quebra lápis, o menino, ele coloca tanta força na hora de escrever que ele rasga a folha, ele não tem paciência para escrever, ele tem dor de cabeça. Aí você fala para a mãe, leva o Joãozinho no oftalmologista, ele vai para o oftalmologista, ele não tem problema nenhum na vista. Então, assim, existe, o que é importante? Que seja feita uma intervenção. Você fazer atividades com essas crianças diferenciadas. Por quê? Ninguém aprende igual. A gente vive num mundo que a gente tem crianças que aprendem alfabetizado pelo método fônico, outras, cada criança ela tem o seu ritmo, ela tem o seu momento, então ela aprende de uma forma diferente. Não adianta a gente colocar 30 crianças em uma sala de aula e achar que aquelas 30 crianças vão pegar o conteúdo, vão aprender o conteúdo e não vão ter dificuldade, porque ali são crianças que cada uma tem a sua história, cada uma tem suas dificuldades, cada uma tem a sua questão, né, cognitiva. Então, assim, tem crianças que aprendem mais rápido e tem crianças que aprendem com uma demora, né, mas todo mundo acaba aprendendo. Então, a criança com TDAH, a gente tem que trabalhar muito com ela e trabalhar essa intervenção. Quando o professor ele vê essa dificuldade na criança, tem que ir até a coordenação, porque o professor, gente, ele normalmente é o primeiro a ligar o alerta e conversar com os pais dentro de sala de aula. Muitas vezes, quando você tem vários profissionais nesse curso e sabe, quando você recebe uma criança com problema, você pode saber, foi o professor que detectou. Aí ele conversa com o pai, leva no médico, leva na psicóloga, leva no psicopedagogo, no fono. Então, existe toda uma equipe multidisciplinar e cada uma tem o seu papel, né, para trabalhar. Eu tô vendo, assim, pelo menos aqui onde eu moro, eu fico às vezes meio preocupada, porque eu tô vendo muito papel de neuropsicólogo querendo fazer papel de médico. E eu acho isso uma coisa bem complicada, né? Porque cada um, é aquela história, cada um no seu quadrado. E a gente tem uma hierarquia no diagnóstico, e quem diagnostica o TDAH e outras, né, outros transtornos, síndromes, é o médico. Aí eu fico preocupada, porque eu tenho crianças que eu acompanho, o que eu vejo? Você está falando para a mãe, a escola está falando, você está falando, mas você está fazendo uma avaliação. Não, você tem que levar no médico,
é importante? É importante o conjunto, porque cada um faz o seu papel. Mas é preocupante quando você vê alguns profissionais entrando em áreas que não são deles. Isso acaba prejudicando a própria criança como um todo, porque ali você vai passar informações que não é da sua área. Então, assim, tem algumas coisas que eu fico muito preocupada, que eu ando vendo, eu lendo né, em grupos, é preocupante, porque assim, ado, cada um no seu quadrado. Então, às vezes você, talvez pessoas por curiosidade, acaba prejudicando, né, o diagnóstico e prejudicando o tratamento de uma criança. Quem medica é o médico, ok? Então, vamos fazer algumas intervenções, falar sobre intervenções de que o professor, até mesmo em casa, o pai, pode fazer, o psicólogo, o psicopedagogo pode fazer com essas crianças que têm esse problema com a escrita. Quando a gente pode trabalhar coordenação motora fina. Como é que você trabalha a coordenação motora fina, Paulo? Pega papel, revista, pede para o menino recortar, rasgar, né? Pede para ele rasgar. Existem várias atividades motoras. Trabalhar massinha, você vai trabalhar com ele. A gente vai frisar bastante na oficina de jogos. Eu vou mostrar os jogos para vocês. A gente vai trabalhar bastante. Trabalhar força, organização. Tem várias atividades. Eu não tenho condições de comprar. Gente, na internet tem muita atividade que vocês podem baixar, muita mesmo. Você vai trabalhar desassociação dos dedos, atividade de percepção visual. É necessário trabalhar atividade de percepção visual, porque ele tem que fazer o olho, ele vai guiando o olho, né, a coordenação motora. Nós também vamos lá, pintura, o guache para trabalhar a coordenação motora. E outra coisa, uma dica bem legal que eu li, eu achei bastante. A criança com TDAH, para você não causar frustração nela, você começa a trabalhar com ela a escrita e vai falando as palavras, vai explicando para ela e falando de uma forma certa, para ela não ter que apagar tanto, para não causar aquela frustração. Vamos supor, um ditado que seja de 10 palavras, você fala 5. Eu achei bem bacana esses dias que eu fiz uma consultoria numa escola e eu montei um texto e eles levaram ao pé da letra. Então, assim, era um texto de 2 páginas. Então, nós fizemos um resumo, uma síntese desse texto e o texto ficou um pouquinho a mais de metade de uma página. Então, assim, com aquelas informações, e a gente aumentou a letra, em vez de ser o Arial 12, a gente colocou Arial 14, e o resultado foi muito bacana, porque a criança conseguiu responder. Então, assim, você tem que ser muito objetivo no que você quer com essas crianças. Eles têm um problema muito grande da decodificação dos textos. Então, é muito bacana você primar não pela quantidade, porque escola conteudista, ele prima pela quantidade, não pela qualidade. Às vezes é melhor a criança fazer um exercício do que ela fazer 10, mas ela fazer esse um exercício com qualidade. A gente pode trabalhar também discriminação dos objetos na percepção visual, o jogo da memória visual, aquele jogo dos 7 erros. Isso ali vai trabalhar percepção visual, concentração. É muito bacana. Gente, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.